No mundo já existiram diversas pandemias, como a peste negra, a gripe russa ou até mesmo o coronavírus. Mas você já parou para pensar qual delas foi a pior? Se não, venha descobrir mais. 1. Sexta pandemia de cólera, 1899-1923. Número de mortos, mais de 800 mil. Esta pandemia começou no sul da Ásia e se espalhou para o Oriente Médio, norte da África, Europa Oriental e Rússia. A cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae, que se espalha através da água contaminada. Apesar de muitos países terem melhorado suas infraestruturas de saneamento, a cólera ainda representava uma ameaça significativa em regiões com sistemas de água potável e esgoto inadequados. O desenvolvimento de vacinas e melhorias contínuas no saneamento ajudaram a controlar a doença. 2. Gripe russa, 1889-1890. Número de mortos, cerca de 1 milhão. A gripe russa, causada pelo vírus H2N2, foi uma pandemia de influenza que se originou na Rússia e se espalhou rapidamente para a Europa e o resto do mundo. Esta foi uma das primeiras pandemias a ocorrer durante uma era de transporte ferroviário e marítimo, o que facilitou a propagação global do vírus. A pandemia teve várias ondas e afetou principalmente idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. 3. Gripe asiática, 1957-1958. Número de mortos, aproximadamente 1 a 2 milhões. Originada na China, a gripe asiática foi causada pelo vírus H2N2. A rápida disseminação global do vírus foi facilitada pelo aumento das viagens internacionais pós-Segunda Guerra Mundial. Os sintomas incluíam febre alta, dores de cabeça e fraqueza. A produção e distribuição de vacinas, juntamente com o uso de antibióticos para tratar infecções secundárias, ajudaram a reduzir a mortalidade. 4. Gripe de Hong Kong, 1968-1969. Número de mortos, cerca de 1 a 4 milhões. A gripe de Hong Kong foi causada pelo vírus H3N2 e se espalhou rapidamente devido à alta mobilidade das populações. A doença afetou particularmente crianças e idosos. A vacinação em massa e melhores práticas de higiene ajudaram a controlar a pandemia. Esta gripe é lembrada por sua rapidez em causar surtos em diferentes partes do mundo quase simultaneamente. 5. Terceira pandemia de cólera, 1852-1860. Número de mortos, cerca de 1 milhão. Esta pandemia de cólera começou na Índia e se espalhou para a Europa, América do Norte e África. A doença é caracterizada por diarreia severa e desidratação rápida, muitas vezes levando à morte se não tratada. A terceira pandemia destacou a importância do saneamento básico, pois a cólera se espalhava principalmente através de água contaminada. A descoberta da transmissão da cólera por água por John Snow em Londres foi um marco na epidemiologia. 6. Peste de Justiniano, 541-542. Número de mortos, cerca de 25 a 50 milhões. A peste de Justiniano foi uma das primeiras pandemias registradas na história, causada pela bactéria Yersinia pestis. Esta pandemia atingiu o Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I e teve efeitos devastadores, matando uma grande parte da população e contribuindo para o declínio do império. A doença foi transmitida por pulgas que infestavam ratos e a falta de conhecimento sobre a causa e prevenção da peste exacerbou sua propagação. 7. Covid-19, 2019, presente. Número de mortos, milhões. Os números variam conforme os dados são atualizados. A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, começou em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. A doença se espalhou rapidamente pelo mundo, levando a lockdowns, uso generalizado de máscaras e campanhas massivas de vacinação. A Covid-19 afetou severamente a economia global e a vida cotidiana, com impactos profundos na saúde pública, educação e relações sociais. Os sintomas variam de leves a graves, incluindo febre, tosse, dificuldade respiratória e perda de olfato e paladar. 8. HIV/AIDS. Início na década de 1980, presente. Número de mortos, mais de 32 milhões. A pandemia de HIV/AIDS começou na década de 1980 e continua até hoje. O vírus HIV ataca o sistema imunológico, tornando os indivíduos vulneráveis a uma série de infecções e doenças. A transmissão ocorre principalmente através de contato sexual, compartilhamento de agulhas e de mãe para filho durante o parto ou a amamentação. Embora não haja cura, os tratamentos antirretrovirais têm permitido que muitas pessoas com HIV vivam vidas longas e saudáveis.
A pandemia também trouxe à luz questões importantes sobre direitos humanos, estigma e desigualdades sociais. 9. Gripe espanhola, 1918-1919. Número de mortos, entre 50 e 100 milhões. A gripe espanhola foi uma pandemia de influenza que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, causada pelo vírus H1N1. Estima-se que tenha infectado cerca de 1/3 da população mundial. O vírus foi particularmente letal para jovens adultos saudáveis, ao contrário de outras gripes que afetam mais gravemente crianças e idosos. A rápida disseminação e a alta taxa de mortalidade resultaram em impactos profundos em muitas comunidades, com efeitos duradouros na saúde pública e nas práticas médicas. Essas foram as 10 maiores epidemias da história. Cada uma delas deixou sua marca e nos ensinou lições valiosas sobre saúde pública, prevenção e resposta a crises. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Descubra mais para continuar explorando o incrível mundo das curiosidades. Até a próxima!